Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. É o destino final para muitos navios europeus em fim de vida. Todos os dias, centenas de trabalhadores desmontam grandes navios em Aliaga, na Turquia. Os navios são retirados do mar e cortados peça a peça num piso de betão para evitar que os restos de combustível ou de resíduos tóxicos poluam o solo ou a água. Pilhas de sucata são em seguida enviadas para as fundições que fornecem até 3% da produção de aço turca. Os navios envelhecem e precisam de ser desmontados, e a maneira correta para o fazer é através da reciclagem. Há muito aço nos barcos porque são essencialmente feitos de aço, mas há também outros materiais reutilizáveis e recicláveis. Entre 200 e 600 navios são desmontados por ano no mundo inteiro. Muitos deles pertencem a companhias europeias. A União Europeia está a financiar um projeto de pesquisa que tem como objetivo tornar a desmontagem de navios mais segura e mais ecológica. O Divest coordena os esforços dos cientistas e das companhias de 9 países na desmontagem de navios em termos sociais, técnicos, económicos e ambientais. L'innovation de notre projet, c'est justement cette approche holistique, comme on dit. A inovação do nosso projeto é precisamente esta visão holística, como dizem os ingleses, esta visão integrada e generalista que tem por base estudos existentes, projetos de pesquisa que já foram realizados na União Europeia, ou então estudos do domínio público, mas também uma série de análises que fazemos no quadro do projeto sobre diferentes dimensões da atividade de desmontagem. Centré sur différents aspects, différentes dimensions de l'activité du démantèlement. Apesar dos esforços internacionais para criar padrões de desmontagem de navios, as técnicas e condições são muito diferentes de um país para o outro. Por esta razão, os peritos pretendem criar uma base de dados com informação fiável sobre as diferentes práticas que servirá de base para possíveis melhorias. Primeiro temos que conhecer o problema, observar, compreender e depois começar a recolher dados, medidas. Se podemos medir, podemos gerir. Se não pudermos medir, não podemos gerir. Estamos a tentar encontrar soluções através de medições. Esta foi uma das motivações do projeto, recolher dados quantificados. As infraestruturas europeias e turcas de desmontagem representam uma pequena parte do mercado. Mais de 80% das desmontagens de navios são feitas na Índia, no Bangladesh e no Paquistão, onde a mão de obra é muito mais barata. Aqui não há solos protegidos nem grandes máquinas. Os navios são desmontados nas praias em condições extremamente perigosas. A falta de proteções está na origem de uma alta taxa de acidentes laborais, de riscos para a saúde e níveis de poluição muito elevados nas zonas costeiras. No entanto, esta indústria cria centenas de postos de trabalho em regiões pobres e, para além disso, o trabalho manual permite uma triagem mais eficaz. Os materiais podem em seguida ser reutilizados e reciclados. O que fazemos na Índia não é desmontagem de barcos, mas reciclagem de barcos. E esta é a distinção que deve ser feita entre as outras formas de desmantelamento e a maneira indiana de reciclar navios. Cada componente é reciclado e reutilizado. O preço é o fator decisivo para os proprietários, que ganham 10 vezes mais com a desmontagem dos seus navios no Bangladesh, onde os padrões de segurança são praticamente inexistentes, em relação ao que ganhariam se o fizessem na Europa. Nas frequentes reuniões do Divest, os cientistas apresentam as suas conclusões para que os dados cheguem a todos os atores da indústria. Entretanto, na doca seca de Gotemburgo, encontramos o Full City. O petroleiro chinês encalhou ao largo da costa norueguesa. O casco ficou bastante danificado, o que provocou uma fuga de combustível que poluiu toda a zona costeira. Para poder regressar a casa, as placas de metal partidas têm que ser substituídas, uma operação de corte que é para os pesquisadores uma oportunidade para medir alguns dos riscos típicos no processo de desmontagem de um navio. Os cientistas suecos Gunnar Rosen e Ingmarie Andersen inventaram uma técnica para estudar os níveis de exposição às nuvens de poeira tóxica que é libertada durante o corte do metal. Uma câmara grava de forma sincronizada cada gesto do trabalhador e os níveis de poeira, que são recolhidos através de sensores.
Temos na mochila um instrumento para medir o pó e as partículas e temos também equipamento de telemetria para podermos enviar o sinal para o computador. Nós colocamos um tubo aqui na zona de respiração para que o aparelho possa medir o mesmo ar que ele está a respirar. Na Suécia, os trabalhadores utilizam máscaras que os protegem do pó e do fumo. Mas nos países do sul do continente asiático, estes pós e fumos estão na origem de uma elevada taxa de mortalidade. Sonny Wilson conhece bem os riscos da profissão há 30 anos que trabalha nas docas de Gotemburgo. Podemos queimar-nos, cair de grandes alturas, especialmente no inverno, porque é mais escorregadio. Podem cair-nos objetos na cabeça a qualquer momento. Acho que somos a última geração a trabalhar aqui. É um trabalho sujo e perigoso e os jovens, hoje em dia, preferem trabalhar com computadores. Uma análise aprofundada do trabalho pode levar a uma redução da exposição aos fumos tóxicos por parte dos trabalhadores, o que pode salvar muitas vidas. Podemos ver aqui um ecrã que mostra o trabalhador que estamos a acompanhar. A barra vermelha está ligada ao aparelho de controlo. Quanto maior for a barra vermelha, maior é a exposição, isto é, para o pó e para o fumo. Temos instrumentos para o ruído, para solventes, podemos controlar a atividade muscular, o batimento cardíaco, o que quisermos a partir do momento em que nos interessa. Os países sul-asiáticos exigem este tipo de dados para poderem melhorar as condições de trabalho no setor. Dos principais países que exercem esta atividade, apenas a Índia investiu em infraestruturas para o tratamento de resíduos perigosos e para a formação dos trabalhadores nos últimos anos. Posso garantir-lhe que há mudanças em todo o lado. É uma questão de tempo. A situação vai melhorar de ano para ano.